Olá, Olá, boa noite. boa noite. Seja bem-vinda aqui ao nosso projeto, doutora. É, eu quero primeiramente agradecer o convite, né, por ter aceitado nosso convite de estar nos concedendo essa palestra de tamanha importância. E quero dizer que essa live é toda sua. Pode começar da forma que a doutora achar melhor. Primeiro, agradecer a oportunidade. Eu acho sempre muito bom discutir ciência com mulheres, com jovens, porque, infelizmente, a gente tem visto cada vez mais a desvalorização da ciência no nosso país. E as pessoas esquecem que se a ciência a gente não teria um tratamento para AIDS, se a ciência a gente não teria tratamento para tuberculose, e que tudo é um processo, né? A ciência é um processo, mas para que esse processo exista, ele deve ser iniciado, valorizado, né? Então, parabéns pela iniciativa de vocês de pensar a ciência. E eu acho que a gente tem que fazer esse caminho. Primeiro, desde que eu fiz meu mestrado e doutorado, eu ficava angustiada de escrever um artigo e aquele artigo ser enviado para a revista e acabou. Então, eu acho que esse movimento de tirar a ciência de quatro paredes, ele é muito importante. A gente precisa saber o que está sendo feito, o que é que está deixando de ser feito no Brasil, o que é que a gente poderia estar fazendo a mais se a gente tivesse mais estímulo. E é isso, mostrar que a gente pode sim fazer, mas que é muito difícil. Porque às vezes a gente faz uma ciência pela metade quando a gente podia fazer completa por falta realmente de estímulo. Sim, perfeito. Então, queria que começasse a contar um pouquinho sobre a trajetória e já emendar nesse relato da associação, como que foi essa questão da associação, né, do vírus da Zika com os fetos com má formação. Então, todo mundo sabe que em 2015, a gente começou a enfrentar uma situação difícil aqui na região nordeste do Brasil. E aqui em Campina Grande eu sou médica, sou obstetra, depois me especializei em medicina fetal, que é a especialidade que vê o feto através de ultrassonografia. E eu fiz mestrado em saúde coletiva, porque eu acho importante a gente ter a visão do todo, mesmo que você seja um especialista. Isso me ajudou muito a ter essa noção de epidemiologia e de doenças que afetam a saúde da população. Logo depois eu fiz doutorado em saúde da mulher na Unicamp e fiz também saúde materno-infantil, fiz dois doutorados concomitantes no IMIP, depois emendei um pós-doutorado. Então eu sou assim fascinada por pesquisa e sempre como médica eu fico angustiada quando eu não consigo dar uma resposta a um paciente. Então tudo começou com o caso número um, que foi uma paciente Conceição, de uma cidadezinha perto aqui de Campina Grande, e essa paciente, ela chegou e veio fazer ultrassonografia morfológica, sem queixa nenhuma, pré-natal normal, tudo tranquilo. E quando eu faço a ultrassom, me deparei com alguns achados que não eram típicos, é, não eram alterações cerebrais típicas. Então, até parecia com uma doença que a gente chama de Dunning-Walker, que é uma alteração que acontece no cerebelo. Parecia ser alguma origem genética, mas tinha alguma coisa que não batia, era um pouco diferente do que eu estava habituado. Então, eu vejo o cérebro há mais de 20 anos. Eu pedi para essa paciente retornar com 3 semanas, quando ela retornou, a cabeça não tinha crescido nada, e aí isso me assustou. E quando eu fui fazer o exame mais aprofundado, que é o exame, uma ultrassonografia transvaginal que avalia melhor o cérebro, eu vi que esse bebê tinha calcificações. Então, calcificação é tipo de infecção e alterações de cerebelo é típico de doença genética. As duas coisas juntas não batiam. E aí eu comecei a pensar, né, o que é que eu já tinha visto de similar. Conversei mais uma vez com a família, perguntando o que é que tinha de diferente. Ela não lembrava de nada. Isso foi uma sexta-feira, na sexta-feira o estado de Pernambuco anunciou que tinha 23 crianças, que tinham 29 crianças, na realidade, tinham nascido 26 crianças que tinham nascido com microcefalia, com as mesmas alterações que eu estava vendo no meu feto, nessa gestante, mas não falava nada em Zika, não falava nada, só dizendo que tinha visto essas 26 crianças. Eu digo, então se está nascendo mais, não é uma coisa única, não pode ser genética.
Eu liguei novamente, era uma sexta-noite, eu liguei para essa paciente, era uma fisioterapeuta, Conceição, ela tinha planejado muito bem a gravidez. Foi aí que ela lembrou que com 7 semanas tinha tido Zika. E aí foi a primeira vez que eu ouvi falar o nome Zika, porque assim, apesar de ter tido um surto, ele passou meio desapercebido, porque a gente já tinha dengue, e a gente falava muito mais da chikungunya, porque dava efeitos mais complexos. O Zika foi meio menosprezado na época. E aí eu fui ler na literatura, passei o sábado inteiro fazendo levantamento no PubMed sobre Zika e gravidez e não tinha nenhum relato. A única coisa que a gente que tinha eram 2 casos de transmissão vertical, ou seja, transmissão na hora do parto, a criança tinha sentido ficado um pouco hipotônica, mas tinha recuperado, então não tinha nenhum relato. E aí eu comecei a luta, porque, imagina, apesar de eu ter 2 doutorados, um pós-doutorado, eu sou mulher nordestina, e não era ligada a um grande centro de serviço. Na época eu nem fazia parte da universidade, porque eu sempre achei que a universidade, pelo menos aqui na Paraíba, iria me atrapalhar nas pesquisas, porque a gente não tem a saúde não tem essa tradição de pesquisa, é mais assistência e ensino. E eu gosto da parte da pesquisa. E aí era difícil, eu comecei a pesquisar. E aí eu mandei mensagem pro pessoal do Pernambuco, mas aí disseram que lá não estava ainda sabendo se era zika. Eu falei com o pessoal da Secretaria de Saúde, disseram que não, que era rubéola, que não tinha nenhuma relação com o zika vírus. E aí começou aqueles entraves burocráticos, não conseguia acesso. Falar em zika hoje é fácil, mas falar em zika em 2015 não era tanto, porque a gente não tinha laboratórios que fizesse PCR para a gente mandar. Se hoje é difícil fazer um PCR para Covid, na época do zika, só os laboratórios oficiais faziam. Então, só Fiocruz, e isso eu não sabia, porque na minha prática médica, se eu tenho uma paciente que tem uma suspeita de citomegalovírus, de rubéola, toxoplasmose, eu faço a amniocentese e eu mando para um laboratório privado. Mas no Zika não era assim. Então eu consegui depois. E aí fui entrando em contato com amigos pesquisadores, entrei em contato com um amigo meu de Campinas, ninguém sabia, lá não estava acontecendo nada disso. Entrei em contato com. Comecei a acionar a saúde daqui de Campina Grande, dizendo que isso era grave, que não era tão simples, que deveria ter mais casos, que não eram casos isolados. E aí comecei a ver no serviço público aumentando o número de casos, e casos até mais graves. Liguei para outro amigo meu, entrei em contato com um amigo meu que era doutor também em cardiologia, da Universidade Federal de João Pessoa, doutor André. E aí ele me colocou em contato com a doutora Lourdinha Maia, que é da Fiocruz, do Rio de Janeiro, uma paraibana, que é do setor de vacina. E aí eu liguei para ela, disse tudo que estava acontecendo, que não estava tendo mais uso, que a gente já tinha 2 crianças na UTI da maternidade pública. Eu estava muito preocupada com essa situação. Foi quando ela pediu para eu mandar um e-mail, mandei esse e-mail documentando tudo isso. E era um feriado na sexta do Dia do Funcionário Público, na segunda era feriado do Dia de Finados. Na terça-feira ia ter um evento sobre arbovirose na Fiocruz. E aí me deram o contato do Dr. Kleber Luz, que é outro grande pesquisador que trabalha com essa parte de arbovírus. Aí eu mandei recado para ele, ele disse, é o que está acontecendo aqui. Aí eu perguntei, vocês já pensaram em coletar um líquido amniótico? Porque o líquido amniótico expressa muitas doenças do feto. Então, se esse feto tiver alguma alteração, o líquido vai dizer. Mas eu não obtive resposta. E foi quando eu decidi que eu mesmo ia ter que buscar. Aí consegui falar com a doutora Ana, Ana Bispo, que é chefe do laboratório da Fiocruz de arboviroses. Ela disse que tinha assim como a gente coletar e mandar o líquido. Eu coletei esse líquido numa terça, a gente enviou na quarta, chegou lá na quinta. Na sexta-feira eu viajei para São Paulo, que eu já tinha feito a inscrição num evento só de cérebro fetal. E aí eu perguntei se eu podia levar esses 2 casos para discutir. Eu levei os 2 casos, tinha o maior especialista em cérebro fetal do mundo, que é o doutor Gustavo Malinger, que é de Israel, e a gente discutiu o caso, só que ele queria ver as pacientes. Isso era uma sexta, no domingo eu consegui levar as pacientes da Paraíba para São Paulo, e a gente fez ressonância e ultrassonografia.
doutora Patrícia, que é uma das maiores especialistas em ressonância fetal, fez as ressonâncias, e aí ficou naquela dúvida, pode ser Zika, e não tinha nada na literatura ainda, já tinha nessa época, já tinha, isso foi em novembro, a gente começou a nossa hipótese em setembro, final de setembro, a gente passou 2 meses quase tentando provar a hipótese. E aí, quando a gente disse, não, vamos começar a preparar o artigo, vamos começar a escrever, que amanhã eu devo ter acesso ao resultado, porque um PCR não demora tanto tempo. Na segunda-feira eu ligo para a Fiocruz e eu fiquei sabendo que o Ministério estava todo lá dentro desde a quinta, que o resultado já sabiam desde a quinta e que eu não sabia ainda, mas que estava tendo uma pressão grande do Ministério, que era para levar esse material para Belém, para que esse resultado saísse oficialmente pelo laboratório da Fiocruz de Belém. Eu disse que eu não concordava, porque se eu tinha enviado para a Fiocruz, que é um instituto que é super sério e reconhecido mundialmente, não fazia sentido a gente reencaminhar esse líquido e retestar, a não ser que houvesse dúvidas em relação ao resultado, que eu iria anunciar esse resultado eu mesmo, se o Ministério não anunciasse. Aí no dia seguinte o Ministério anunciou, mas aí por conta dessa minha rebeldia, eu tive algumas dificuldades para conseguir verba para pesquisa e a gente só foi conseguir verba para pesquisa quase 2 anos depois. Então, assim, foi uma luta meio complexa para conseguir fazer ciência também. Sim. Nossa, bem, bem importante, sim. Tem uma pergunta aqui já, que eu anotei. Uma pessoa perguntou assim, ó. Estou em 2 meses de gestação, sinto irritação nas pernas. Caroços são pequenos e coça pouco, sem febre. Estou com medo de ser zika. As lesões de Zika, acho que é André. As lesões de Zika, André, são bem parecidas com lesões de uma reação alérgica. Fica vermelho e coça. Esse é o principal realmente sintoma, tá? Não dá para diferenciar entre reação alérgica, realmente pode ser só uma reação alérgica, mas não dá para diferenciar. Muitas pacientes, inclusive, no começo do surto, foram tratadas como se fosse uma reação alérgica. Tá? O ideal aí, André, é que você faça ou no sangue ou na urina, enquanto está ainda com os sintomas, o exame PCR. Tem que ter cuidado, que muita gente às vezes faz a sorologia para Zika. Infelizmente, a sorologia para Zika ela não está bem estabelecida, porque ela pode ter reações cruzadas principalmente com dengue, porque são flavivírus bem parecidos, então pode ter reação cruzada. Então, o ideal é que você faça um PCR para Zika, ou no sangue, ou na urina, para você ficar mais tranquila. Provavelmente pode não ser. Uma coisa que a gente também tem que deixar claro é que mesmo que seja Zika, entre 3 e 5% é que vai ter a microcefalia ou a zika congênita, tá? Então, não é toda gravidez que vai combinar em um feto com zika, tá? Entre 3 e 5% dos casos vão ter. Para você ficar mais tranquila, faz esse exame, PCR para zika, ou no sangue ou, ou na urina. E aí, quando você for fazer a ultrassonografia morfológica com 20 semanas, você sempre avisa ao médico que está fazendo sua ultrassonografia que você teve esse sintoma inespecífico. Sim, perfeito. Eu vou comentar um pouquinho sobre essa questão do Ministério, que a doutora falou. É muita burocracia, né? Aí a doutora até comentou que depois ficou mais difícil para conseguir verba, para pesquisa. Então, eu vejo que ainda temos muita burocracia quando se trata de pesquisa, quando se trata dessas questões, às vezes, que, como no caso da Zika e a microcefalia, foi uma coisa tão urgente, mesmo assim, tinha toda essa burocracia, né, digamos. Eu acho que também, sabe, às vezes eu fiz um discurso e eu penso muito nisso. Às vezes eu não sei por que eles deixam que a gente faça doutorado. Porque é como nos preparar para fazer alguma coisa e a gente não consegue mais fazer. Então, para mim, doutorado, na maioria das partes do Brasil, só serve para tentar aumentar o seu salário na universidade. Porque eu fico frustrada com isso. E eu nem consegui, porque quando eu entrei na faculdade eu já tinha 2 doutorados e eu não consegui entrar porque o edital dizia que era para auxiliar. E eu continuo hoje, 3 anos depois, com salário de auxiliar. Então, para mim, o doutorado não serviu nem para isso.
Então, assim, é muito cruel deixar que você, que é de uma universidade que não tem verba para pesquisa, deixar você fazer um doutorado, porque você gosta de pesquisar, você tem ideias, você está vendo a situação, você está dentro do contexto, porque, assim, não era fácil o pessoal de São Paulo entender o que estava acontecendo aqui. Então, não é pesquisar, não é só ter o pesquisador, você tem que estar com a doença. Então, no Nordeste, a gente tem doenças que mereciam ser pesquisadas, a gente poderia dar resposta para casos de pré-eclâmpsia, para tanta coisa que a gente tem aqui, para a obesidade, e a gente tem as ideias, mas a gente não consegue pesquisar. Porque nesse tempo todo, mesmo a gente tendo feito a descoberta, o que aconteceu? No outro dia, o Ministério anunciou a descoberta, mas não anunciou como sendo em Campina Grande, anunciou como o líquido foi encontrado em 2 grávidas, como se o líquido saísse sozinho, não tivesse um trabalho de pesquisa, porque não foi um acidente. Eu era já uma pessoa que tinha a pesquisa na cabeça. Não foi que caiu uma pessoa no meu colo, eu fui pesquisar no PubMed, fiz todo o levantamento científico da. Então, assim, e aí, 10 dias depois, sai como se fosse a descoberta. Depois morre uma criança no Ceará, vai essa criança morta para Belém, e esse é considerado o primeiro caso pelo Ministério da Saúde na época. E aí as pessoas acham que é por ego. Não, não é por ego, é porque quando o seu país não reconhece que você teve uma ação importante como pesquisadora, você também não consegue receber financiamento. Então, financiamento, a gente não conseguiu receber financiamento. E hoje eu tenho certeza que se a gente tivesse sido recebido financiamento, porque na época, você tem uma ideia, a gente montou aqui uma estrutura ambulatorial, eu consegui um aparelho de ultrassom, e eu fiz 1.000 ultrassonografias de 1.000 mulheres que tinham tido exantema. Então, a gente podia ter resposta muito interessante, só que aí eu não consegui ver o nascimento de todas essas mulheres, porque a gente não tinha dinheiro. Quando chegou as primeiras verbas, o que aconteceu é que a gente já não tinha mais a doença. E aí a mesma coisa agora, eu acompanho só em Campina Grande mais de 120 crianças com Zika. E a gente então continua sem recurso para pesquisar. E o Brasil é que vai ter que falar, porque toda vez que uma doença é menosprezada, pouco se fala nisso, mas a minha hipótese é que a gente está passando pelo Covid agora, porque o coronavírus que causou o SARS, o coronavírus que causou o MERS, foi menosprezado, porque ele não saiu muito da China, ele não saiu muito do Oriente. Então, o que aconteceu? Simplesmente ninguém começou a pesquisa na época, como não matou muita gente fora daqueles países ali, ninguém investiu em vacina, ninguém continuou as pesquisas. E eu acho, inclusive, que uma das explicações para a China e o Oriente Médio ter menos casos, não é só porque eles fizeram o lockdown, não é só porque eles fizeram a quarentena, é porque eles já deviam ter uma imunidade para o corona. Eu acho que tem uma imunidade cruzada, e por isso eles têm menos casos. Então, as pessoas estão dizendo, porque fez tal modelo e lá funcionou. Então, lá eles tinham tido já 2 epidemias de corona importantes. E assim a gente menosprezou, do mesmo jeito que a gente menosprezou o Zika. Porque o Zika começou com toda a imprensa, todos os cientistas, todo mundo falava do Zika. De repente, como não saiu, a população foi exposta, foi de mulheres pobres, de periferia, não veio notoriedade. Então, como não saiu para países ricos, lá eram casos contados, e como lá é permitido fazer aborto, então não tem muita preocupação com as crianças, então esse assunto foi esquecido. A própria OMS esqueceu do Zika. Então, e aí o corona hoje está me dando uma lição que eu venho falando há muito tempo. Se você menospreza um vírus, é um preço muito alto lá depois. E o preço econômico que a gente está pagando nessa epidemia do corona é muito mais alto que se investir em pesquisa. Tá? Mas aí, até que ponto uma pesquisa é interessante quando só mata crianças no interior do Nordeste, ou quando só mata o cara que está andando com camelo lá no Oriente Médio. Então, isso, só que um dia o vírus chega em todo lugar. A gente está vendo isso com a dengue, que só atingia aqui as regiões mais pobres do Nordeste. Há algum tempo já chegou em São Paulo e Rio com força, e esse ano chegou no Sul, que tinha clima frio,
e a gente está aí com essas mudanças da natureza, fazendo um monte de besteira, e os vírus vão se adaptar em tudo que é clima, em tudo que é condição. Então não adianta achar que por eu estar no meu prédio, estou isolada, eu não vou ter esse risco. Vírus, ele pode inicialmente atingir uma população. Do mesmo jeito que aconteceu com a AIDS, que ninguém se interessou no começo, porque só atingia a população homossexual, e depois foi visto que não, que ele pode atingir qualquer pessoa. Então a gente aprende a valorizar vírus e aprende a usar recursos para a ciência, aí depois ficam chorando, porque a única opção é lockdown. Claro, a gente não fez a lição de casa na época certa. Então, é para isso que serve ciência. Verdade, perfeita a sua fala, sim. E dois pontos que é importante frisar, que foi a questão da doutora ter falado sobre querer fazer mestrado, querer fazer doutorado só por conta do salário maior, não ter o amor pela pesquisa, ou ficar restrito somente naquele laboratório e não também ter essa visão de estou fazendo algo importante. Eu acho que isso foi bem importante a doutora ter frisado. E a questão das minorias, né, dos pobres. Então, quando atinge somente as minorias, no caso da AIDS, no começo era somente a população homoafetiva, aí não via como sendo um problema, né? O problema, no caso, era a relação homoafetiva e não o vírus em si. E depois a questão aí da Zika, da dengue, só afetando em si a população carente, não era visto. Aí depois, né, eu acho que esse discurso também é de extrema importância para a gente analisar, e também sobre a questão do investimento na ciência, né? É fundamental, a gente investe hoje para não ter consequências no futuro. Então, como a doutora falou, essa questão da economia está sendo atingida, mas se fosse investido talvez em ciência lá no passado, estudado mais, seria muito menor. Então, eu acho que assim, é fácil agora dar milhões para fazer hospitais de campanha, mas não era fácil há 5 anos atrás dar tantos reais em ciência, né? Eu acho isso bem importante que a doutora falou. E a gente fica, sabe, se criou uma falsa ilusão, no caso do Zika vírus, que o Brasil deu conta. Não, não deu conta. Na realidade, naquela época, o vírus sumiu, porque vírus é assim, ele tem esse poder de ficar lá quietinho. Então, se realmente hoje, mais uma vez, relacionando com o coronavírus, se a gente tivesse em 2000 feito uma vacina, era muito mais fácil adaptar uma vacina já existente. Tá? Então fica hoje esse desespero, quantas pessoas morreram, quantas pessoas podiam não ter morrido se a gente tivesse uma vacina. Então é a coisa de onde investir esse dinheiro. E todo dinheiro investido em ciência, ele vai trazer resultados. O grande problema é que, se você for olhar hoje, a ciência brasileira, se você olhar os editais, elas investem em quê? Em coisas que têm resultado rápido, em tecnologia, porque eu quero vender um produto. Só que saúde, aí olha como a natureza é interessante, né? Como diz, a terra não gira, ela capota. Aí mostra que se você não investir em saúde, acontece tudo isso. Então, claro que é importante investir em tecnologia, por conta da tecnologia nós estamos aqui. Mas também é importante se investir em pesquisa de saúde. O investimento em pesquisa, em ciência básica, é muito baixo, conhece nossa população. Quando começou a epidemia do corona, que tem aquela coisa, será que a gente está pronto? Será que a gente não está pronto? Claro que não. A gente nunca teve laboratório. A gente tem laboratório sentinela, é muito diferente. O que a gente tem hoje é a Fiocruz, graças a Deus que a gente ainda tem, né? Fiocruz, o Evandro Chagas, o Butantan são laboratórios sentinelas. Eles têm a obrigação de dizer, circula tal doença em tal lugar, só. Sabe? Mas eles não têm condições de fazer testes para muita gente. Ele não tem esse poder. Então a gente precisa investir, porque como é que a gente diz? Eu sempre fico incomodada com os boletins, sempre olho o boletim do Ministério de tudo. E aí a gente tem não sei quantos casos de dengue. Mentira que a gente não tem só aqueles casos de dengue, porque eles fazem
um cálculo, mas não dá para você. O certo era que você testasse todo mundo que tem sintomas de dengue. Aí agora a gente está numa epidemia que a gente não sabe. Hoje mesmo tá com essa, o paciente me ligou. Eu não sei se ele está com sintoma de dengue ou se ele está com sintoma é, de Covid, porque tudo são viroses, e você às vezes não consegue ter acesso aos exames. Então tem que ter esses testes, tem que entender, não se trata, não se previne, não se faz política pública se você não tem uma ideia do que está adoecendo aquela população. Então o Brasil, isso já me revolta há algum tempo, é muito acostumado a enterrar as pessoas sem saber de que eles morreram. E isso a gente vai ver quando as pessoas dizem, quando foi desde o começo, as mortes, pessoas dizem, a gente vai saber quantos casos tem, porque morte não tem como ser subestimada. Claro que tem. Existe muita gente sendo enterrada por insuficiência respiratória sem saber a causa. E a gente só vai saber o tamanho real do que está acontecendo nesse país próximo ano. Quando a gente terminar o ano e puxar a série histórica dos óbitos, é que a gente vai entender o que está acontecendo. Que vai ser muito superior a isso que a gente está tendo. Então, assim, isso é um país que não se conhece. Você vai lá fora, você tem vergonha. Várias vezes eu discuti com o pessoal com o advento do Zika, eu fiquei muito conhecida lá fora. Participei de várias reuniões, recebi prêmios na Áustria, na Alemanha. Então, participei de várias reuniões, fui para a OMS e tudo mais. E às vezes você se sente envergonhado, porque a gente, quantos casos o Brasil tem? Não sabe que a gente não deixa todo mundo. Então, se você for ver a situação do Zika, quase 50% das crianças não tem diagnóstico de certeza, tem um diagnóstico presumido. E aí as revistas não aceitam um artigo porque você não tem um diagnóstico de certeza, porque a gente não fez na época que fazer porque a gente não tinha acesso a testes. Então, assim, é vergonhoso um país que não sabe a sua casuística, sabe? Que não sabe qual o número certo de pessoas que morrem, seja qual seja a causa, por que que as pessoas morrem, quantos por cento da população adoece por dengue no Nordeste, no Sudeste. Agora mesmo eu estou acompanhando. Por que que a mortalidade do Covid é tão alta no Norte? 34% vezes 13% da região Sudeste. E quando a gente for comparar, a Covid vai dar muito panos para manga em termos de pesquisa, principalmente as pesquisas que foram tão menosprezadas, que são as ciências sociais. Quando a gente for comparar a mortalidade em hospitais públicos e privados. Ontem, na minha cidade, foram notificados 12 óbitos. Desses 12 óbitos, serviço público. Então, por que do serviço público 100% de óbito? Qual é o protocolo de o que está sendo feito diferente? É o acesso inicial aos exames? Então, isso tudo vai ter que ser pesquisado, isso tudo. O problema é o que a gente vai fazer com essas pesquisas, né? Porque parece não. As pessoas não estão mais querendo ouvir a ciência. E, assim, tá uma situação um pouco complexa em relação a isso. Verdade. Temos uma pergunta aqui. Existem algumas pesquisas sobre a azitromicina e a cloroquina para tentar combater o Zika, o vírus da Zika, na gestante. Sabe dizer se existe algum fechamento sobre essas pesquisas? Olha só, a cloroquina, se você pegar a gripe espanhola, ela já foi, não a cloroquina ainda, era um quinino, ela já foi pensada nisso. Mas tudo bem, o que acontece? A cloroquina é uma droga excelente, ela consegue inibir muito bem vírus in vitro. Então, todos os testes que você faz in vitro, então é importante as pessoas entenderem o que é um processo de uma medicação. A gente começa sempre pegando células, geralmente de animais, coloca no laboratório, coloca o vírus lá dentro dessa célula e vê se essa tal droga, tal medicação consegue inibir aquele vírus. A cloroquina, ela tem uma ação que ela modifica o pH local e ela consegue inibir muito fácil o vírus de entrar na célula. Então, ela foi muito eficaz em testes in vitro, ou seja, no laboratório, com AIDS, com chikungunya, com dengue, agora com Covid e com Zika também. O grande problema é que se você pegar as células específicas, no caso, o que é que você tem que pegar nos testes com Covid? Uma célula pulmonar. Quando fizeram o teste com células pulmonares, a cloroquina já não foi eficaz para evitar a multiplicação do vírus do Covid.
E para Zika aconteceu a mesma coisa. Você testa, às vezes, na célula vero, que é a célula do macaco lá, mas você testa na célula que são mais fáceis de conseguir deles, que é o rim. Só que o vírus, você tem que testar naquela célula em que você tem em que o vírus gosta mais, que tem uma maior propensão. No caso do Zika, tem que testar em células cerebrais e na placenta, porque uma opção é ter uma medicação que não deixe passar pela placenta. O grande problema do Zika, diferente um pouco do Covid, é que a placenta tem muitos receptores para o Zika. Já o Covid tem sim receptores para o Covid e que termina, só que provavelmente, pelo que a gente está sabendo até agora, eles aparecem mais no final, por isso que o risco é maior hoje, que a gente está sabendo mais de óbito fetal, mais de complicações no final da gestação do que de malformações, tá? Então é importante fazer esses testes nisso. Então o Zika, ele começou a fazer o teste in vitro e as respostas foram boas, mas quando passa para testes animais, as respostas já não são tão boas. E esse é o grande problema. As pesquisas sobre o Zika, infelizmente, pararam. Eu conversando com o pessoal do Ministério há um tempo atrás, eu soube que existe uma vacina sendo testada, começados os testes em animal, acho que na Fiocruz. Então, existe um processo de vacina, mas assim, como todo investimento acabou, então, vocês terem uma ideia, só teve um edital público para o Zika, mesmo o Brasil sendo o país que tem maior número de casos no mundo, onde a gente tinha a obrigação moral de desenhar a história natural da doença, a gente não consegue fazer pesquisa porque só teve um edital. E aí, para vocês terem uma ideia, eu faço pesquisa com Zika, mas a gente faz vaquinhas virtuais para manter nossas pesquisas, porque como é uma pesquisa cara, a gente não pode fazer pesquisa sem ter recursos. Agora mesmo, o nosso laboratório de ZCR, fazia sorologia, a gente podia fazer testes para Covid, fazer pesquisa em gestação. Mas a gente não tem uma peça que protege o profissional. Essa peça custa em torno de 30 mil reais e a gente não pode fazer pesquisa com Covid por conta disso. Então a gente está pensando em lançar outra vaquinha que é para poder fazer pesquisa para Covid. Então é muito difícil ser pesquisador. Às vezes eu queria tirar tudo da minha cabeça, sabe? Se eu tivesse pego o tempo esses 5 anos que eu estou envolvida com o Zika, tivesse ficado na minha clínica privada, usando a fama que eu tive para ganhar dinheiro, talvez tivesse, assim, eu tivesse bem melhor de vida. Mas é muito difícil, você que tem uma mente de pesquisador, tirar isso da sua cabeça, tirar as perguntas que ainda faltam responder da sua cabeça. E isso lhe deixa angustiada. Então, às vezes, eu queria não ter mente de pesquisador nesse país. Verdade. Isso é o verdadeiro encontrar o seu propósito, né? Que diz, o seu propósito é ser pesquisadora. Pois é, mas é muito difícil. Eu preferia fazer assistência. Até no SUS é muito mais lucrativo, é muito mais fácil, não é nem lucrativo, porque não é questão de ter dinheiro, é não ter dinheiro para fazer. Então você ainda consegue, eu gosto muito da assistência ao SUS, eu consigo fazer, mas a parte de pesquisa, como é cara, é difícil, sabe? É muito difícil. Temos bastante perguntas aqui, tem umas que são meio parecidas, sobre a questão da fase da gestação, né? Se interfere se a mulher contraiu Zika, tem alguma relação do período da gestação, de maior propensão? Tem sim. A gente já, a maioria dos casos cujos bebês tiveram microcefalia, esse processo aconteceu nos primeiros 3 meses. Até 12, 14 semanas foi o período assim de maior risco. Depois disso, a gente viu que foi diminuindo, tá? Pode acontecer em qualquer etapa. É bom lembrar também que a gente tem outra virose que é pouco falada na gravidez, que é a chikungunya, que a gente identificou vários casos de complicações no final da gravidez. É um vírus que, se a mãe tiver com ele na hora do parto, ele pode passar para esse bebê na hora do parto, e esse bebê ter um quadro de encefalite, então inflamação do cérebro. Então, isso pode acontecer também. Então, a nossa preocupação é durante toda a gestação, com foco
maior para o Zika nos primeiros 3 a 4 meses e foco maior para a chikungunya no último mês, tá? Mas o ideal é que a grávida, hoje a gente sabe que enquanto a gente não tem, isso serve para qualquer doença, enquanto a gente não tem uma proteção coletiva, como a vacina, como a gente tem que contar com a proteção individual. E a única proteção individual que a gente tem conhecida para o Zika é não ser picado pelo mosquito. E aí tem toda aquela coisa, colocar tela nas janelas, ver se não tem criadouro do mosquito, ver se não tem, ver se usar o repelente. Então, são essas medidas mais de proteção individual. Sim. Perguntaram aqui, ó. Doutora, quais os exames indicados para gestante que testou positivo para a Zika? Para Zika, no caso do Zika, se tiver o único exame é o PCR, porque toda doença, todo vírus, a gente tem dois exames básicos. Um que é o PCR. O PCR é o que vê a parte viral, então é o que garante que realmente você teve aquele vírus específico. Então ele vai lá, identifica o RNA, que é o código genético do vírus. Então você pode garantir, isso é Zika, não é chikungunya, não é dengue, é Zika, é PCR. Tem que encontrar o vírus. Então para o Zika isso é feito nos primeiros 10 dias, até 14 dias, mas inicialmente nos primeiros 10 dias dos sintomas. Você pode fazer no sangue e na urina. A urina espera até por mais tempo. Então, se você não fez logo no início, faz na urina, depois até 14 dias, que é a chance de encontrar o vírus ainda. Depois disso, você pode tentar fazer uma sorologia. Qual é o problema da sorologia? A sorologia vai ver anticorpos, vai ver se você teve contato com aquela doença e desenvolveu anticorpos. O grande problema é que, por ser da mesma família da dengue, a sorologia, às vezes, se você teve a dengue já, ela não vai ter certeza. Se ela der negativo, ótimo, mas se ela der positivo, às vezes cria um problema maior, porque às vezes dá Zika positivo e na verdade você teve dengue. Aí cria todo aquele estresse na grávida, ela começa a achar que já está tudo perdido, que vai ter o bebê com microcefalia, que seu filho vai ter problemas, quando na realidade ela teve uma reação cruzada. Então, no país onde quase todo mundo já teve dengue, fica difícil você confiar no resultado da sorologia. Por isso, para você ter certeza, o único exame é PCR no sangue ou na urina, enquanto ainda tiver com sintomas. Quais são os sintomas mais típicos de Zika? A Zika pode ser assintomática, ou ela pode aparecer como um sintoma bem leve. Nas nossas pacientes, o sintoma mais achado foi as manchas vermelhas, que é o exantema, com prurido. Parece uma reação alérgica, que você se coça bastante. E ele some em 2, 3 dias, ou até passa só um dia. Às vezes é só na perna, do jeito que aparece, ele some, tá? Bem rápido, às vezes você não tem nenhum outro sintoma. Então, isso é bem representativo dos sintomas do Zika vírus. Sim. A Miriam disse assim, que sonho ter a pesquisa reconhecida como profissão aqui. E ela perguntou assim, ó, e como estão os estudos para o desenvolvimento de um diagnóstico mais rápido que o PCR para Zika? É isso que eu estou falando, faz tempo que as verbas pararam. Então, as pessoas que estão fazendo pesquisa com Zika é porque ainda tinha algum recurso. Imagina, 2017 foi o recurso que saiu para pesquisa em Zika. A gente está em 2020, 3 anos. Então, 3 anos o dinheiro acabou. Então, quem conseguiu economizar, ou como a gente que a gente faz vaquinhas virtuais para pagar. Então, assim, quem consegue fazer parcerias. Existem parcerias que são interessantes, mas existem aquelas parcerias muito predatórias, que querem lhe tratar como um coletador, que vem e pega tudo. E aí a gente termina sendo isso, porque como a gente não tem dinheiro, é isso que acontece. Recentemente eu estava lendo um artigo eu queria saber qual era a chance. A gente tem uns casos que a gente está pensando em persistência do vírus no cérebro das crianças com Zika. E eu estava lendo sobre isso.
E, para minha surpresa, eu encontrei três cérebros brasileiros num artigo americano, um cara do CDC americano. Ou seja, veio aqui, levou, e não tinha nenhum brasileiro participando do artigo. Veio aqui, levou os cérebros das crianças. Não sei nem se as famílias sabem que esses cérebros estão nos Estados Unidos. E, assim, não tem nenhum retorno. Então, assim, é que a gente chama de colonialismo da pesquisa. As pessoas chegam, lhe oferecem um artigo, você bota você ali no meio e acha que isso vai mudar a sua vida como pesquisador, sabe? Eu me sinto na época de Cabral, quando chegavam aqui e ofereciam aos índios os espelhinhos. Então, assim, é muito estressante isso. Como a gente não tem a única salvação para a gente querer entender uma doença, às vezes é fazer essas parcerias que são totalmente predatórias, que não valorizam em nada o pesquisador local. Então, termina que você não valoriza a ciência brasileira. Então, acho que está tudo parado em termos disso. Essa foi a pergunta que já foi respondida. O governo possui algum programa de auxílio para as famílias dessas crianças? Vamos lá. Primeiro, foi muito falado na mídia que as crianças iam ter uma aposentadoria. Na realidade, elas já tinham benefício, mas era o BCP, ou BPC, que você vai atrapalhar, benefício de prestação continuada, BPC, que era um salário para aquelas que fossem muito miseráveis. Ou seja, se você recebia menos de um quarto de salário mínimo na sua família por pessoa, você tinha direito. O grande problema é que, ao meu ver, se você tem uma pensão indenizatória, o Estado brasileiro reconhece que foi culpado, como foi, porque as vítimas do Zika foram vítimas de falta de saneamento básico, falta de água. Então, eles não foram vítimas porque estavam numa casa boa, que tem acesso à água, que tem esgoto. Não, foram vítimas por conta disso. Então, quando o Brasil reconhece que as crianças têm direito à pensão, deveria ser todas as crianças que terem Zika. Mas não. Essa lei que foi passada agora no governo recente só vai ter direito aquelas que já tinham benefício, ou seja, só as que têm uma renda muito, muito baixa. Só que essas crianças, elas têm um N de complicações muito grande. Elas têm crise compulsiva de difícil controle, elas têm dificuldade de deglutição, elas precisam de terapias contínuas, ela tem bexiga neurogênica. Então, se você investigar tudo, elas têm tudo. Todos os órgãos dela têm certo grau de acometimento. E aí, como é que você vai dizer para essas mães que elas vão poder sobreviver com uma renda de um salário, uma pensão de um salário? Então, existe ao mesmo tempo que não existe, não é digno. Porque o que era principal para essas mães é que fossem garantir a assistência, e nem isso é. Então, essas mães, essas crianças entram na fila do SUS. Então, várias vezes a gente já teve que fazer campanha para pagar cirurgia de criança para fazer uma gastrostomia, senão ela ia morrer porque não estava conseguindo se alimentar. Então, é uma situação muito complexa. A gente tem o Amor Sem Dimensões, a gente criou essa ONG, quer dizer, já tinha uma ONG, só que criou um projeto dentro dessa ONG, que é o Amor Sem Dimensões. Você tem uma ideia de como é difícil fazer pesquisa? Aqui, em 2008, a gente juntou um grupo de pesquisadores nordestinos que eram apaixonados pela pesquisa. A gente está aqui de Campina Grande com o pessoal do Recife. E a gente criou um Instituto de Pesquisa Independente. Através desse Instituto de Pesquisa Independente, a gente fez várias pesquisas, ensaios randomizados com gravidez, exercícios físicos na gestação, efeitos metabólicos, distúrbios metabólicos na gravidez. A gente tem vários trabalhos que foram publicados em revistas bem importantes, revistas internacionais importantes. E aí, quando o Zika chegou, a gente desviou todos esses pesquisadores para trabalhar com o Zika. E a gente criou esse Amor Sem Dimensões, que era justamente para fazer vaquinhas virtuais, para fazer. A gente tem sistema de apadrinhamento para manter essas crianças. Então, a gente hoje tem essa ONG que a gente mantém. A gente já tem uma sede aqui em Campina Grande. Agora, em novembro passado, a gente abriu a sede em Belo Horizonte. E a gente está organizando, já começou um sistema de atendimento em Maceió. Então, é justamente para tentar melhorar, porque não é só o dinheiro que não dá, é o dinheiro, também
esse acesso à terapia. Essas crianças precisam de terapia ocupacional para aprender a deglutir, a segurar, elas precisam de fono para aprender a deglutir, a tentar se comunicar, seja linguagem verbal ou não verbal. Então, assim, são coisas que precisam ser feitas. Então, é muito difícil ser doente crônico nesse país. Isso a gente já sabe. Se você for doente crônico e tiver uma deficiência, aí sim que é difícil. Então, não é muito fácil para essas mães. Tem uma pergunta aqui, ó. Já existiu alguma paciente que tenha tido 2 vírus ao mesmo tempo, chikungunya e zika, e que veio a se desenvolver alguma complicação no cérebro? A gente teve, na época, a gente investigou, e teve co-infecção, sim, zika e chikungunya. Mas, pelo que a gente percebe, os efeitos do zika, como a gente já falou, são maiores no primeiro trimestre e o da chikungunya no final. Agora mesmo eu tive um amigo que teve dengue e covid. Porque se foco de duas doenças, como é que a gente pode dizer que não vai ter? Então, você pode ter, sim, mais que uma doença junto. Sim. Ó, doutora, qual o tratamento adequado em crianças com sintomas de dengue? Quando precisamos ir ao hospital? Toda dengue, o risco da dengue é justamente a forma mais grave, que é a forma hemorrágica. Então, tem que ficar atento, porque a dengue hemorrágica mata. Então, crianças, seja adulto, qualquer pessoa que tiver febre alta, tiver sentindo, tiver vomitando, o ideal é que você faça um hemograma, pelo menos, se essa criança tiver febre. Se o hemograma estiver alterado, com baixas taxas de linfócitos, né? Os leucócitos estiverem muito baixos, ou seja, elas têm uma chance de ter uma infecção, porque não estão sem defesas. Se tiver as plaquetas reduzidas, aí tem que procurar o hospital. Mas o ideal é isso, é ficar atenta sempre para febre, para vômitos ou para algum sinal que ela esteja muito letárgica, muito mais largada do que o habitual. Estou procurando aqui uma pergunta. Aqui. Doutora, vimos um documentário, foi o Ciência pelos Olhos dela, blog. Eles agradeceram aqui a participação da doutora e perguntaram: doutora, vimos um documentário sobre Zika. Poderia falar um pouco como foi a experiência de fazer parte do documentário naquele momento em que o número de fetos com anencefalia aumentava na Paraíba? Foi bem difícil aquela época. Foi um documentário de Débora Diniz. Que ela chegou mesmo na época que estava acontecendo os casos, porque quando, como eu disse, eu comecei a fazer ultrassom, a gente montou uma estrutura, a gente fez a descoberta em novembro, dia 17 de novembro o ministro anunciou que era realmente Zika. No dia 27 de novembro, a gente abriu o primeiro ambulatório de doença exantemática na gravidez. Então, toda grávida que tivesse qualquer mancha pelo corpo, ela era encaminhada para esse ambulatório. E assim, eu atendia 20 mulheres toda sexta-feira. E eu, na realidade, que tinha que dizer se o bebê estava bem ou não. Então, eu lembro até hoje das cenas, eu chegava, era um corredor para entrar, né, na sala. Quando eu entrava, tinha aquelas 20 mulheres, geralmente com acompanhante. Então, corredor cheio e aquele silêncio, sabe? Eu me sentia ali entrando como se fosse julgar. Eu me sentia ali como se eu tivesse que dar uma sentença. E aí, toda vez que eu dava uma notícia boa, o corredor vibrava. Ah, tá normal. Você via os gritos do corredor lá fora. Toda vez que eu dizia que o bebê tinha comprometimento, o corredor silenciava. Assim, foi muito forte esse momento. E foi nesse momento que esse documentário foi feito. Porque a gente estava vivenciando isso, a gente ainda não sabia o que ia ser, a gente não sabia o que é que ia acontecer naquele período. E a gente ficou muito angustiada com essa situação, porque é muito difícil para a gente que é médica. Imagina, eu sou médica há 25 anos. Eu faço uma especialidade difícil que é medicina fetal. Eu que tenho que dizer a grávida, mas assim, na minha vida profissional, eu sempre sabia o que dizer, porque se eu estou diante de uma criança com síndrome de Down,
Eu sei o que vai acontecer com ela aos 10 anos, aos 20 anos. Eu sei quais são as complicações que podem acontecer. E ali eu estava diante de uma doença e as mães vinham procurar saber de mim. O que é que vai ser do meu filho? Como é que ele vai nascer? Eu não tinha nascido nenhuma criança. A gente não sabia o que, é que ia acontecer, não tinha relatos na literatura, você não tinha um livro, não tinha um artigo científico. Então foi um momento muito difícil que a gente teve que se reinventar. E foi nessa reinvenção que eu me comprometi com essas mães. Porque como obstetra, porque eu só sou uma obstetra, meu trabalho termina com o parto, com o diagnóstico. Na realidade, termina com o diagnóstico, eu só faço ultrassom hoje. Quando eu faço um diagnóstico, eu encaminho para o médico do paciente e ali acaba o meu vínculo com aquele paciente. O pior momento é eu dar a notícia, mas ali acabou. Com o Zika, eu achava que eu não podia fazer só isso, porque eu já sabia que a gente não tinha um sistema de saúde pronto para criança com deficiência. Eu já sabia que ia ser difícil, eu já sabia que aquela doença não era fácil, pelo que eu estava vendo naquele cérebro daquelas crianças. Eu sabia que ia ser uma luta muito grande, que aquelas mães não iam ter força, porque eu sabia que quando saísse da mídia, o foco saísse, porque enquanto tivesse pesquisadores querendo escrever um artigo para o New England, ia ter gente interessada nas crianças, depois o interesse ia diminuir. E eu sabia que isso ia acontecer. Então, ali eu me comprometi com essas mães. Tanto é que, desde o começo, eu participo do grupo de WhatsApp dessas mães. E isso que me deixou mais angustiada, porque eu vi o sofrimento. Eu vi uma criança chegando no hospital para trocar uma sonda e não tinha uma sonda. Um hospital não queria trocar porque não estava preparado para colocar a sonda interal. Outra criança, outro hospital não queria porque dizia que aquilo não era emergência. E assim foi durante todo o período. Foi muito, muito complicada a história do Zika. E aí terminou que essas mães, a gente criou um vínculo. E graças a elas e tudo isso, a gente hoje tem o Instituto. Eu recomendo que vocês assistam, nos acompanhem lá no Amor Sem Dimensões, no Instagram, e vocês vão ver. Agora mesmo a gente está desenvolvendo um método de assistência à distância, porque a gente não pode fazer terapias agora. Então, a gente está envolvendo as mães, mas não só dizendo como elas têm que fazer, mas acompanhando a terapia, ensinando exercício de alongamento, ensinando e o nosso terapeuta conversando ao vivo através de assistência remota. Então, tem sido interessante. Então, a gente tem se adaptado graças a essas mães. É bem importante essa questão para o pessoal ir lá no Instagram da doutora, conhecer esse projeto, né? Apoiá-la na vaquinha, tá incentivando essa questão. Bem importante, temos bastante perguntas. E perguntaram sobre a questão da gestante tomar anticoagulante, como é que isso pode interferir o bebê. O anticoagulante pode ser tomado, inclusive agora no Covid, se ela já toma até uma certa proteção, porque a gente vê que o Covid tem um fator trombogênico, é uma das causas que complica o Covid na gravidez. A gente tem visto um aumento da mortalidade materna pelo Covid, a gente catalogou 68 mortes maternas no Brasil, isso não está acontecendo em nenhum outro lugar do mundo, provavelmente porque nossa população já é de hipertensas, obesas, então nossas gestantes têm fatores complicadores maiores que associado ao Covid pode estar aumentando essa mortalidade. A gente já escreveu 2 artigos sobre o tema, e a gente tem chamado a atenção sobre isso. Então, termina que a anticoagulação não. O risco do anticoagulante é a dengue, se você tiver a forma hemorrágica. Então, só tem que ter atenta se você tiver algum sintoma de alguma virose para afastar a dengue, porque aí sim tem que suspender. Sim. Perguntaram aqui, uma vez que a grávida tiver Zika, em quanto tempo ela precisa fazer o acompanhamento médico? E qual especialista para fazer esse acompanhamento? Você pode continuar o pré-natal, mas já é fazer ultrassonografia, 2 ultrassons pelo menos. Uma com 20 semanas, uma ultrassonografia morfológica, para avaliar o cérebro desse bebê, a formação inicial. E você pode, se tiver tudo bem, você repete com 30, 32 semanas, uma que a gente chama neurosonografia, que é uma ultrassonografia específica para o cérebro fetal. Então, deve procurar um especialista em medicina fetal que vai ter esse olho maior, esse olhar mais treinado. Sim. Muitas pessoas aqui falando sobre o seu trabalho, agradecendo também essas informações. E estamos encaminhando aí para os 5 minutos finais.
da nossa live aqui. E eu quero deixar espaço para a doutora falar um pouco sobre a vaquinha, né, no Instagram, sobre o seu trabalho nessa questão do acolhimento a essas famílias. E, por final, deixar uma palavra de incentivo para muitas pesquisadoras que estão nos assistindo, que acompanham nosso projeto também, e médicas que não devem se conformar e também buscar aí sempre informações do PubMed, né, em questões científicas. Então, queria deixar esses minutos finais para a doutora falar o que achar. Primeiro, agradecer pelo espaço. Eu sempre fico muito feliz, como eu já disse, quando eu vejo jovens apaixonados pela pesquisa. Eu acho que a ciência é sempre a solução. Dizer que é difícil fazer isso, mas que é possível. Às vezes eu quero realmente tirar essa cachaça, acho que isso é tipo uma cachaça, tipo um vício, talvez se eu passasse por um tratamento de intoxicação conseguisse me livrar, mas dizer que a gente depende disso. Então a gente criou várias vaquinhas, eu acho que eu sou a rainha das vaquinhas. Vaquinhas, agora a gente está fazendo uma para EPI, porque eu fico estressada com ver profissionais de saúde morrendo. A gente teve uma mortalidade muito alta, principalmente entre os técnicos de enfermagem, porque são os que são menos valorizados, que têm menos acesso às máscaras de qualidade. A gente médico até tem, mas porque a gente comprou na época que ainda tinha, quando começou. Então, quem não tinha condições de comprar ficou sem, porque a maior parte dos hospitais não entrega EPI adequado. Então, a gente tem essa vaquinha e agora a gente está criando outra vaquinha que é para fazer pesquisa, porque a gente está muito preocupado com essa alta taxa de mortalidade materna pelo Covid e agora começando a acontecer óbito fetal. E recentemente saiu um artigo mostrando que o Covid passa a placenta e ele pode atingir o feto e ter complicações para o feto, tá? Então, a gente está investigando 2 óbitos aqui no Nordeste de fetos. Então, isso é uma complicação a mais e a gente tem que entender esse processo, tá? Em relação à ciência, eu digo sempre que é possível. Imagina, eu sou médica do interior do Nordeste, uma cidade que tem 400 mil habitantes, que não valoriza a ciência, pelo menos a ciência em saúde. Aqui se valoriza muito a ciência tecnológica, mas a ciência em saúde não é valorizada. Eu fiz essa descoberta dentro de uma clínica privada, não foi em um serviço universitário. E a partir daí, hoje eu sou muito mais reconhecida lá fora, então todos os médicos da minha especialidade me conhecem, tem vários apelidos em relação ao Zika. Então, assim, mostrando que você pode sim fazer a diferença. Fico triste porque a gente podia fazer mais. Eu não queria ser, sabe, eu me sinto aquele cantor do Ursinho Blablau, ser uma pessoa de uma música só, quando a gente podia fazer aí uma sinfonia. Então, eu acho que é isso. Isso entristece, mas é possível, minha gente. Vamos mudar essa realidade. E é só a ciência, e a gente está mostrando isso. A gente vai mostrar que a ciência é a única verdade que vai prevalecer. Então, não desistam, é difícil, mas muda sim realidades. E a gente, cientista, a gente tem um compromisso com o mundo. A gente tem que mudar o mundo e a gente vai mudar. Sim, perfeito, doutora. Perfeita a sua fala, concordo com tudo, assino embaixo. E, mais uma vez, obrigada. Obrigada por estar me concedendo essa palestra, essa conversa tão importante. E sinto muita admiração pelo seu trabalho. Eu que agradeço. Parabéns mais uma vez pelo espaço e vamos somar, vamos aumentar esse espaço e vamos incentivar os jovens a pensar a ciência. Verdade. Então tá, pessoal, agradeço quem nos acompanhou. Não se esqueça de se inscrever na primeira semana Saúde da Mulher, ainda dá tempo. Garanta seu certificado de participação e concorra também a um brinde que é um caderno personalizado do nosso projeto, que será sorteado ao final da semana. Agradeço a todos, agradeço a doutora e tchau. Boa noite para todo mundo.